Meu, o nosso socializando. Bom dia a todos os ouvintes que estão nos acompanhando na Rádio CEPI de Aplicação. Muito obrigada. Eu quero agradecer em primeiro lugar àqueles que me deram a oportunidade de estar aqui trabalhando com vocês, levando notícias, conversando com os professores da escola, com os professores da Universidade Estadual de Goiás, aqui de Ipurá. Muito obrigada. Agradecer então o CEPI Aplicação por toda a oportunidade. Estaremos aqui hoje com convidados especiais, a professora Alessandra. Nós estaremos aqui ouvindo vocês pelo chat, conversando e falando sobre a escola. Nesse primeiro programa, antes de começar, antes de nos apresentar, nós gostaríamos de chamar a atenção da importância da educação. Um bom professor, um bom começo, uma música de campanha do projeto Todos pela Educação. Nós vamos falar isso durante a existência desse programa, o que é esse projeto, o que ele significa, o que ele traz de propostas para a educação. E entre as propostas desse programa, Todos pela Educação, que é um programa nacional que nasce desde lá de 2007 para cá, é um programa que inclusive trata da existência da escola de tempo integral em todo o Brasil. E é o nosso tema de hoje, nosso tema para iniciar as nossas conversas aqui pelas manhãs de quinta-feira. Falar sobre o que é a escola de tempo integral, o que ela significa, que ela é uma instituição que nossos filhos ficam o dia todo, das 7h30 da manhã até às 5 horas, uma escola que nasce, que tem uma proposta de formação dos nossos filhos de uma maneira diferenciada da escola de tempo parcial. E para falar desse tema, iniciando os nossos trabalhos sobre essa escola, ninguém mais do que poderia estar aqui, que é a idealizadora do projeto da Web Rádio CEPI de Aplicação, professora articuladora Alessandra Nunes Ferreira de Oliveira. Professora Alessandra é professora em letras, trabalha na área de português, literatura, ensina e empolga os nossos filhos a ler, a estudar, a apresentar, enfim, chamam, trazem eles para cá, para esse espaço da Web Rádio. Então, uma professora que compreendeu e entendeu a proposta de uma escola de tempo integral, e tem desenvolvido tarefas brilhantes. Professora, parabéns em primeiro lugar pelo seu incentivo, pela sua proposta, pelo projeto Web Rádio. Obrigada por me convidar para estar aqui. Vamos aprender juntos, aos ouvintes, que estão aí nos escutando. Nós vamos aprender juntos e estou muito satisfeita. Parabéns, já vou falar de novo, parabéns pelo seu trabalho. E a palavra é sua, professora? O que é o seu trabalho e o que é fazer esse trabalho na escola de tempo integral? Primeiramente, bom dia a todos os ouvintes, bom dia, professora doutora Paula, muito obrigada pelos elogios, agradeço muito também por esse momento, estar aqui falando sobre a escola de tempo integral, uma proposta que eu admiro muito, uma escola que realmente ela tem trazido bons frutos. A primeira proposta da escola de tempo integral é formar cidadãos críticos, conscientes, pessoas autônomas, solidárias, pessoas competentes, pessoas que consigam trabalhar em equipe, que possam formar outras pessoas, E a Web Rádio, ela surge justamente para isso, para envolver os nossos alunos, envolver a comunidade escolar, os professores, para a gente poder conversar sobre os assuntos relacionados à educação, para eles apresentarem o que eles aprendem aqui dentro da unidade escolar. Então, a Web Rádio é esse meio de comunicação que liga, tanto os nossos alunos, aos projetos, aos professores, à comunidade escolar e também aos pais. Bacana, E além dessa proposta, que ela é uma escola que existe, esse projeto existe no Brasil desde o início dos anos 2000, da forma como nós conhecemos. CEPI de Aplicação, ele aos poucos,
ele foi se organizando para receber as crianças em tempo integral. Mais interessante, né, Alessandra, isso também falando para quem está nos ouvindo, que a ideia de uma escola de tempo integral, de formação humanizada, que recebe os alunos para formar, né, e não só nos conteúdos básicos, mas em outras áreas em que eles se interessem, em que eles possam se desenvolver nas artes, né, nas emoções, para aprender ofícios também, né? Então, a gente sabe também, quando a gente recorre à história, que ela não é de agora, dos anos 2000. Ela é um projeto, na verdade, que está no Brasil desde a década de 30. E eu gostaria até de falar, só rapidamente, que é um projeto que está desde a década de 30, né, com chamados, né, a gente sabe na história, com o chamado dos pioneiros. Entre os pioneiros, a gente vai falar muito de Anísio Teixeira, que é o Instituto, hoje recebe o nome do Instituto, né, que fazem os projetos de avaliação das escolas de todo o Brasil. E é interessante a gente pensar que desde 30 o Brasil vem fazendo propostas, buscando propostas, né, de formação das pessoas para poder atender, né, a realidade brasileira, para poder formar as pessoas, para poder levar a educação, né, para poder transformar as pessoas. Se a gente faz, professora Alessandra, quando a gente retoma a história e a gente vê que além de 30 que tinha essas escolas, eu queria só citar algumas aqui, ó. Em 1950 foi aberto na Bahia, né, em Salvador, o Centro Educacional Carneiro Ribeiro, que era de formação integral. Também na década de 60 em Brasília, o Centro de Educação Alimentar. Em 1960 também no estado de São Paulo, né, os ginásios, né, vocacionais. Também, em 1980, os Centros Integrados de Educação Pública. Em 80, o Programa de Formação Integral da Criança, no estado de São Paulo. Os centros e na década de 90, os Centros Integrados de Apoio da Criança, os CAICs, né? E também, e hoje a gente vê, né, o projeto de educação integral. Quer dizer, são só alguns modelos para a gente ver que, é claro, cada um desses centros, cada um desses programas em cada um dos seus estados, com suas características, né, com os seus desafios, né, com as suas dificuldades, mas dentro do desafio das dificuldades, quem sempre está ali na frente é o professor, né, Alessandra? E nesse sentido, como é que você entende, vê, né, o CEPI de aplicação dentro dessa proposta? É fácil? Essa pergunta é bem interessante, né? Fácil não é, né? Porque são muitos desafios, mas são desafios prazerosos, porque a gente aprende também. O professor também é formado, a escola integral é viva. Daí o contexto histórico mostra essa evolução, né, essa experimentação, foi passando por vários modelos, moldes, né, fazendo parceria para trazer uma escola ideal, né, que realmente tivesse a proposta de formar cidadãos conscientes, né, pessoas capazes de atuar dentro da sociedade. Então, assim, ela é uma escola que ela está em constante transformação. A gente, cada vivência, cada turma, né, que passa pela escola, né, cada ano a gente aprende coisas novas, a gente cresce, a gente desenvolve, os alunos também. Então, assim, é uma escola, né, que, vamos dizer assim, ela é viva. É uma escola muito viva. A escola de tempo integral, né, ela está sempre aprendendo, está sempre formando. Então, nesse sentido, ela é uma escola que eu penso que vai passar por vários outros processos. O CEPI de educação, ele não é desde o princípio que ele é escola em tempo integral, né? Mas quando começou, né, a gente começou a aplicar a ideologia mesmo, né, da escola de tempo integral, né, a gente já viu grandes resultados, grandes avanços na aprendizagem dos nossos alunos e também nos nossos professores e nós mesmos, né? Então, hoje o CEPI de aplicação, né, ele já avançou bastante na questão de aplicar realmente, né, essa ideia de contribuir realmente, né, porque o nosso foco é o estudante, né? Então, tudo que a gente pensa em escola de tempo integral é o estudante, ele é o foco. Desde a alimentação, desde as aulas, desde o espaço físico, a gente está fazendo nossa parte que cabe a nós, né, de professores, de pessoal da escola, né? Tudo é pensado para o aluno.
para o bem-estar do aluno, para que ele desenvolva. E cada espaço dentro da nossa escola, é um espaço de aprendizagem. Então ele não aprende só como professor, ele aprende com o pessoal da limpeza, com o pessoal da secretaria. Então todo o corpo que faz parte da escola, ele está aprendendo e está ensinando ao mesmo tempo, né? Tanto é que a gente até fala assim, que quando a gente coloca o pé dentro da escola, qualquer lugar, cantinho que a gente tiver, tudo que a gente for fazer é um ambiente de aprendizagem, é um momento de aprendizagem, de ensino-aprendizagem. Isso mesmo, né? Você falando aí, eu vou pensando aqui no que é educação, né? A gente iniciou aqui o programa com a música, né? Uma vinheta que passou nos anos 2000, 2013 mais ou menos, falando sobre o papel do professor, que é um dos representantes, um representante importante da educação formal que é na escola. E a gente, em algum momento dessa história, né, Alessandra, a gente foi compreendendo que só cabia à escola e ao professor, à professora, ensinar. O ato, o processo educativo era apenas com o professor. E a educação é muito mais que isso, né? A educação, a gente aprende, eu aprendo com você, você aprende comigo, com os alunos nos ensinam. A valorização dos demais profissionais, trabalhadores que estão na escola, nesse processo educativo, a gente percebe que a escola de tempo integral, ela dá um pulo muito grande nesse sentido, né? Pena que falta mais pessoas para estar dentro dessa escola, né? Para trabalhar junto, para poder aprender junto, para poder cuidar junto dessa escola, né? Porque todos cuidam, você cuida muito bem do processo, né, de formação dos nossos alunos. Mas a educação é isso, né? E é claro, e para nós, eu falo nós porque eu sou mãe, sou professora, sou trabalhadora, vocês são também, para nós deixarmos os nossos filhos o dia inteiro aqui, né, nós enquanto trabalhadoras e trabalhadores, é uma sensação de alívio, né? A gente sabe das dificuldades, mas a sensação de alívio é que aqui eles estão sendo cuidados, aqui eles têm educação com qualidade, professores que superam os problemas. A gente sabe que os problemas entram na escola porque são pessoas que vêm de todos os lugares, mas a escola sempre com seus projetos pedagógicos, com suas iniciativas, né, com o cumprimento do currículo escolar e superando. E falando em currículo, né, rapidamente aí, porque logo a gente tem música, né, falando em currículo, como que é a organização da escola na distribuição das disciplinas que são comuns, que a minha geração, a sua geração veio, a geração dos pais, né, e as outras disciplinas, né, os outros, na verdade, componentes curriculares que compõem essa organização? A escola de tempo integral, ela tem o currículo, né, como as outras escolas, que são as disciplinas regulares, né, português, matemática, as disciplinas comuns, né, e ela tem as disciplinas que complementam esse currículo comum, que são as eletivas, protagonismo, iniciação, as práticas de laboratório. Então são muitas aulas que vêm, mas todas essas aulas é para complementar essa aprendizagem, né, as práticas mesmo, né, de laboratório, práticas de ciências, práticas de matemática. Então, assim, volto lá naquele princípio, né, que a gente trabalha aqui ensinando, né, para a vida. Essa criança, esse adolescente, esse jovem para a vida. Então, tudo aqui é colocado em prática. O que a gente aprende, né, no currículo comum, a gente vive ele na prática. Né? Então, essa ação que mesmo a Web Rádio existe mesmo, ela é a prática de um componente curricular. Que existe aqui a eletiva de rádio, né, a gente trabalha, né, a teoria na sala e eles vivem isso na prática aqui e das outras diversas disciplinas, né? Temos também as aulas de tutoria, que é muito interessante porque os alunos, assim, não é uma aula, né, quando eles vão copiar, vão responder questões, mas é uma aula que a gente senta, faz uma roda de conversa mesmo, para ouvir esses alunos, eles vão colocar os seus anseios, as suas angústias, eles vão falar, né, da visão que eles têm da escola, algum conflito, né, e a gente acompanha também a questão das notas deles também, né, a gente tem controle de se eles estão bem no componente ou não, a gente passa aquela orientação, tutoria, né, de orientar como ele faz para melhorar nessa disciplina que está com dificuldade. A gente sempre chama para conversar, porque a gente trabalha, né, com a pedagogia da presença, com o diálogo. Então, assim, a gente pensa, nossa, mas é o dia todo tem aula. Muitas pessoas que não conhecem a realidade imaginam, assim, que essas crianças e adolescentes estão sentados, né, ali na sala de aula, o professor está ali na frente, fazendo atividade, explicando, né. Na verdade, né, as nossas aulas variam muito.
momentos que eles saem da sala, né, que as aulas vão, como eu te falei, roda de conversa, eles vão para o laboratório, eles vão para o espaço multiuso, então, mas tudo isso é aula. É interessante, é isso, né, que tudo isso é aula. Eles estão ali, né, ali tem um espaço onde tem umas árvores, né, que tem as aulas práticas de educação física e também as outras aulas, às vezes iniciação científica, a gente também deve participar lá, e outros componentes também. Então, assim, e tudo é misturado. Na verdade, quando a gente, no fim de tudo, a gente vai ver que tudo ali se entrelaça, é interdisciplinar. A gente vê assunto de matemática lá em língua portuguesa, né, lá em arte, então assim, é muito interessante. O nosso componente curricular, ele tem todas as disciplinas regulares de todas as escolas comuns e tem, né, essa da jornada ampliada, né, que são as ciências eletivas, as aulas de prática, protagonismo, essas que você tem. Muito bem, né? E você falando aí, o que a gente percebe, né? É um estímulo a se aprender mais e melhor, né? Superando as dificuldades, as divergências, né? No sentido de quando os alunos caminham dentro da escola e se misturam turmas, né? De sexto ano com sétimo, sétimo com oitavo, oitavo com nono, nono com quinto e assim vai. Isso mostra que são possibilidades e todos aprendem com todo mundo. Então, né, Sandra, a ideia da música, e aí explicando aos ouvintes que vão ver também, ver o que depois, né, a ideia da gente trazer música da cá é para a gente conversar sempre em cima da temática do dia e falar sobre, né, o significado, né, desse conteúdo. E a gente aprende com as músicas, né? Gabriel Pensador aí, talvez os nossos alunos pouco conheçam, mas os pais vão conhecer, vão lembrar, né? E é uma música que instiga a gente, né, de pensar desse papel da escola, do aluno que está motivado ou não a querer aprender, em que momento também ele se desmotiva, né, o papel dos pais, né, no acompanhamento desse filho dentro da escola. Agora há pouco nós estávamos em reunião, né, com os pais, tivemos a reunião de pais desse semestre, e a diretora Nilza falava, né, e a coordenadora Rosângela, da importância da participação dos pais, do acompanhamento, tanto para a gente estar atento, né, no desenvolvimento dos nossos filhos, né, no processo de ensino aqui da escola, que os resultados são importantes. Mas mais do que resultados numéricos, Alessandra, eu quero perguntar para você, né, no sentido assim, de que forma, né, ou quais outras formas a gente, enquanto pai, numa escola de tempo integral, que nós deixamos nossos filhos, quer dizer, são 10 horas sem contato com os nossos filhos chegam cansados em casa, né, também, porque eles estão exercitando aqui a mente, trabalhando também o corpo o dia inteiro. De que forma que nós, pais, numa escola de tempo integral, a gente pode contribuir para que os resultados do processo de aprendizagem deles sejam melhor, né, quando eles chegam em casa? É muito interessante essa questão. Eu penso assim, a primeira coisa é a questão da visão. Os pais responsáveis, eles precisam ter um entendimento assim, a escola é parceira dos pais. Porque a escola, ela trabalha o mesmo interesse dos pais, acredito eu. Porque todo pai quer ver o seu filho, né, aprender, desenvolver, né, crescer, ter oportunidades. Então a escola faz justamente isso, ela ensina o filho, ela ensina o seu ente querido para que ele se desenvolva. Então a primeira visão, a primeira coisa que os pais precisam é mudar a visão, ver a escola como uma parceira, né? Quando o pai vê a escola como uma parceira, está contribuindo para o futuro do seu filho, mas eu falo assim com entendimento, né? É claro assim, a gente falar assim, parece assim, nossa, é tão óbvio isso, né? Mas assim com entendimento de que a escola está contribuindo para a vida do meu filho, né? E quando eu tenho essa visão, como que vai ser? Eu vou acompanhar mais de perto, né, a vida escolar do meu filho. E é interessante que os pais realmente tenham esse diálogo com seus filhos, perguntar como que foi a aula. A nossa escola, como eu disse antes, ela é bem viva, tem muitos projetos, é competitiva, a gente tem muitos desafios. Eu creio que esses alunos chegam em casa, assim como os meus filhos chegam, contando, nossa, vai ter isso e isso tal dia. O pai se interessar, perguntar, meu filho, vou torcer, e como é que vai ser? Ah, é um torneio de tabuada. Não, meu filho, então vamos fazer assim, vamos estar nós dois? Nem vamos, o que você já está sabendo? Então são coisas bem pequenas, né, que gastam até pouco tempo que o pai pode ter com o filho,
responsável, pode ter ali com, né, o aluno, e que vai motivar, vai ajudar ele, vai incentivar, porque quando esses alunos eles estão incentivados, motivados, que tem o apoio da família, é outro comportamento, porque eles se tornam mais comprometidos dentro da sala de aula. Então, assim, primeiramente o pai tem a visão de que a escola é parceira. Depois, participar mais da vida do filho, querer saber o que está acontecendo, se teve algum conflito, né? Como que aconteceu, como que resolveu, se não resolveu, precisa de eu ir na escola, né? Então, estar perto da escola. E outra coisa, participar das reuniões. A escola, né, ela sempre está fazendo reunião com os pais, apresentando, né, as propostas, os projetos, pedindo apoio, autorização. Né, a gente precisa que esses pais venham à escola, né, participar desses momentos, até mesmo para conhecer, porque eu acredito que tem pais que eles nem conhecem o que é uma escola de tempo integral, a proposta da escola, né, e conhecer essa proposta. Tem um grupo de pais também que tem que sempre passar os informes, né, os pais estarem atentos a esses informes, para perguntar se está com alguma dúvida, né? São meios que ajudam muito a escola a trabalhar de forma mais pontual com os estudantes. E até a questão pedagógica, quando o pai é mais presente na escola, quando ele se interessa, quando ele procura saber o que está sendo ensinado, os princípios e valores que estão sendo passados para os seus filhos, isso também interfere no pedagógico da escola, na qualidade do que é ensinado para os estudantes. Porque, olha, se eu tenho um pai que ele é preocupado com esses princípios e tal, nossa, então eu preciso então, né, reforçar isso aqui. Né? E da mesma forma o pai vê o que a escola trabalha, que princípio a escola trabalha. Não estou falando assim de religião, né? Não é nada disso. Estou falando de valores e ser humano, né? Eu não posso bater, né? Eu não posso agredir, eu não posso fazer bullying, eu não posso ferir a pessoa. São esses princípios que eu creio que, né, que toda família preserva, né, em si, né? Então, assim, saber o que a escola defende, né, como que a escola trabalha essa questão do bullying, como que é a tática da escola, assim, como que ela trabalha quando acontece esse tipo de conflito da escola. E trazer sugestão também, porque a gente também está aprendendo, os professores, né? Tem muita situação que é nova, coisas que a gente nunca passou na escola, de repente chega, porque são pessoas, né? Tem pessoas até com cultura diferente, né? Ideologia diferente, isso tudo aqui dentro dessa diversidade tão grande. Às vezes, eu confesso, eu sou humilde para falar isso, porque tem coisas que realmente a gente tem dificuldade de lidar. E esse pai tá junto, conversando, meu filho, aconteceu isso e tal, conversar, ajudar a gente a tomar uma posição que vai realmente ajudar a resolver aquela situação. E o mais importante, eu sempre penso assim, o nosso foco é o estudante, né? A gente trabalha a questão emocional. Se o estudante está bem, se ele está feliz, se ele está resolvido, se ele entende por que ele veio para a escola, se ele tem o apoio da família, né, ele vai ser mais tranquilo, ele vai se dedicar mais, ele vai aprender, né? Então, estar mais perto do filho. E eu não falo a questão assim, então eu tenho que parar de trabalhar, então porque eu tenho que ficar mais tempo. Não é isso, é a questão da qualidade do tempo. Às vezes eu tenho meia hora só para estar com os meus filhos, mas essa meia hora é para realmente demonstrar o meu interesse na vida deles. E a adolescência, ela é uma fase complicada, ela é complexa, né? E às vezes tem muita dificuldade, que é a época que eles estão desenvolvendo sua personalidade, não é? Que é a sua identidade, na verdade. Eles estão construindo a sua identidade, a sua individualidade, então eles precisam de orientação, são aprendizes, eles erram muito, como todos nós erramos, nós já somos adultos, nós erramos também, né? A gente ainda erra. Então, ter essa consciência, né? Mas ele tá chato demais, né? Adolescente, tá difícil, melhor deixar ele ali quietinho no celular dele, que eu vou ficar tranquilo aqui, não. Né? Conversar mais e vir pra escola também, às vezes, buscar orientação também, que a gente pode também, como professor, a gente também tá muito tempo aqui com ele durante o dia. Às vezes a gente vê um aspecto nele que o pai ainda não percebeu, que a gente pode pontuar. Pai, né, faz assim, né, que vai ajudar, porque ele se abre muito com a gente tem a aula de tutoria, né, e essa tutoria eles que escolhem a gente, é interessante. Aí tem um dia que eles vão lá, escolhem qual professor que ele quer, que ele tem afinidade, que ele quer conversar, e muitas das vezes eles conversam sim esses assuntos, né, que é o que está conflituando dentro dele, né. Então, assim, a gente pode dar uma direção para o pai, então isso é tão importante, se os pais eles tivessem esse entendimento, né, e viessem mesmo fazer essa parceria com a gente, né? A gente ter esse diálogo, muitas coisas seriam resolvidas, os nossos resultados seriam outros.
Como eu falei, uma pessoa que ela é bem resolvida, ela sabe o que ela quer, que ela tem a construção da sua identidade, né, que ela tem os seus valores, né, ela tem direito às suas escolhas, ela é uma pessoa que ela consegue fazer o que precisa ser feito com responsabilidade, cooperação, né, com solidariedade, que também é um dos princípios que a gente trabalha na escola. Então, ela está junto com a escola mesmo, né, procurando saber, né, como que esse filho está na escola e ajudar os resultados. Os pais podem interferir na questão assim, meu filho, vamos dormir um pouco mais cedo, porque às vezes deixa ele lá, deixa ele lá com o telefone, vendo o filme dele, né, mas chama ele e responde, meu filho, vamos dormir mais cedo, minha filha, vamos dormir mais cedo, amanhã você vai para a escola, né, vai ter uma rotina, né, de aulas, tem avaliação toda segunda-feira. Então assim, se o pai der essa orientação, já ajuda muito, porque ele vai chegar aqui disposto, bem, dormiu bem, está descansado, porque a gente enfrenta essas dificuldades, às vezes o aluno está desanimado, está cansado, né, porque não dormiu bem, né, às vezes não se alimentou bem, né, não estou com fome, porque adolescente tem muito disso, né, às vezes alguns até questão mesmo de física, né, não vou jantar não, porque eu não quero, né, ficar mais magro e tal. Ou preocupação, né, com o mundo do corpo. Isso, é a preocupação com a estética. Infelizmente, isso para ele é difícil, porque para eles é muito marcante, né? Porque a gente sabe, por causa das redes sociais, mas isso para o adolescente, a questão de ter uma forma física, um padrão que coloca nas redes sociais, isso é muito difícil para eles lidar. E a gente valorizar sempre o sentimento de tudo que ele sente, o que ele pensa, a gente tem que dar importância sim, o que ele fala. Eu estou triste com isso. Não, então o que é? Então vamos conversar, porque às vezes uma simples conversa vai sanar aquele conflito, porque vai entender, né? Eu mesmo como mãe, meus filhos falam uma situação, algum conflito, eu falo, não, meus filhos, isso é da adolescência, isso vai passar, né? É mudança de hormônio, mudança física, às vezes a gente se acha feio mesmo, porque o corpo está mudando, né? Então, assim, essas conversas tão simples, elas são tão pontuais e ajudam tanto o desenvolvimento dos nossos alunos, ajuda aqui no nosso dia a dia na escola, né? E assim, a parte mais importante, que esse estudante, né, ele vai se sentir bem, ele vai se sentir acolhido, amado, vai ter uma base ali, ele sabe que ele está dentro do que é normal, né? Eu falo, nossa, eu sou adolescente, eu tenho direito de errar, eu tenho os conflitos, mas isso vai passar, eu tenho minha família que me ama, que me apoia, né? E assim a gente vai construindo, né, dias melhores para esses estudantes, né? Então, assim, a família ela tem um aspecto muito importante na questão dos resultados da escola, né? Que tem uma orientação, então os alunos vão aprender melhor. Isso mesmo, né, Alessandra? Você falando aí, eu quero lembrar os ouvintes, né, que falou só na vinheta, que esse programa, ele também é fruto dessa parceria entre família, né, família, os pais, os responsáveis, quando a gente usa muito o termo pais, né, e não desresponsabilizando nem as mães, nem os avós, nem os tios, nem aqueles aparentados, aqueles amigos que são a família desse aluno, né? Então agregando tudo, né, Alessandra? Então, até para poder falar, olha, às vezes os pais, né, ou o pai ou a mãe não tem tempo, às vezes esse filho praticamente ou é criado pelos avós, ou tem uma outra lógica, uma outra organização familiar. São dessas pessoas que estão juntos, que se preocupam, né, com a formação desse sujeito que está aqui na escola, desse aluno, né, que vai ser, daqui a um dia, vai ser o trabalhador, o novo professor, o diretor da escola, o vereador, né, o médico, para que possa fazer ele estar junto, estar dentro dessa escola, para poder estar preparado para o mundo que virá, né, nesse mundo mais solidário. E aí eu falava, né, dessa lógica de parceria, você falando da participação dos pais, esse programa aqui, eu quero deixar registrado, é um programa também em parceria com dois projetos de extensão da Universidade Estadual de Goiás. Eu sou professora, né, do curso de Geografia da Universidade Estadual de Goiás, e os projetos que a gente está fazendo junto é o projeto Rede Sociedade, Educação, Trabalho e Ensino, né? E o projeto O Fortalecimento dos Conselhos Escolares e da Democracia Participativa na Escola Pública.
Então, foi nesse resultado do fortalecimento do conselho, de trazer os pais e responsáveis para a escola, essa parceria em conversar, é que nós estamos aqui hoje. Aqueles que não conseguem, às vezes, vir nas reuniões, estar atentos às estratégias, né, que a escola e o Conselho de Pais têm adotado para poder chegar à informação dessa escola de tempo integral, das eletivas, dos resultados das avaliações gerais, né, dos resultados do processo de aprendizagem durante o desenvolvimento dos conteúdos, né, das relações interpessoais que acontecem na escola, dos problemas que às vezes acontecem que a gente pode sugerir, né, estar junto e conversar, para evitar, né, minimizar conflitos, né, promover ações coletivas, valorizar esse espaço da escola pública, né. A gente sabe, volto a dizer, o que é escola? Essa escola aqui que os nossos filhos ficam o dia inteiro é um recorte do município de Porá da população, dos bairros, não é isso? Então a gente tem aluno de todos os lugares, nós temos famílias diferenciadas, nós temos culturas diferentes aqui dentro. E nós temos, e vou sempre reforçar, se a gente coloca o nosso filho na escola de tempo integral, porque nós também precisamos, né? É uma parceria, nós estamos no trabalho e vocês trabalhando com os filhos aqui, com os nossos filhos aqui. Então, o que você disse, o pouco tempo, mesmo que nós tenhamos pouco tempo com os nossos filhos, que seja com qualidade, né? Que é uma questão, não é a quantidade do tempo, é essa qualidade de saber o que se passa na escola, por que se passa na escola, e se eu não tenho outras formas e outras, né, participar desses ambientes, estar atento, né, às redes sociais que hoje tem, que a gente pode usar isso, a gente faz a crítica às vezes, não, nossos filhos estão o tempo inteiro, e aí, né, vai viver lá olhando, não, então é usar com sabedoria mesmo, né, com uma forma de ferramenta para você se informar dos acontecimentos, ouvir a rádio, né, preparada com tanto carinho aí pelos alunos e coordenada por você, Alessandra, participar do programa, está o programa iniciando, a gente sabe, nós vamos ajustar, né, os rumos, né, tudo que tem que ser ajustado no decorrer do ano, até o final do semestre, vai dar tudo certo, né, já está dando certo, mas aproveitar desses espaços e participar. E eu até gostaria de chamar a atenção que dentro dessa iniciativa a gente fez, né, além de professora, né, como eu disse, além de mãe aqui, sendo mãe, estou como representante de pais do Conselho Escolar e nós tivemos a iniciativa de fazer um grupo de pais e responsáveis para poder falar. Aquilo que às vezes não consegue falar, não conseguiu conversar com o professor, entre qual o problema que está tendo com a falta de entendimento em relação com o filho, em relação à escola, para conversar conosco lá, porque os pais conversam entre si, podem conversar entre si e se auxiliarem. Isso também é aprendizagem, né? Isso é a gente tá aprendendo junto. E para a gente continuar, Alessandra, no próximo bloco, vamos de música de novo? A próxima música, né? Para a gente pensar aí o que vem acontecendo. Se a gente vai acompanhar a educação dos nossos filhos na escola, a gente pode observar também como que é a gramática, né? Como que a gente fala, o que isso representa no nosso dia a dia. Uma música do nosso tempo, de novo, Assaltar a Gramática, Paralamas de Sucesso, de 1984. Pensando em sua homenagem. Verdade. Ai. Então, pensando nisso, na sua homenagem, né, como professora da área de letras, né, que vai trabalhar português e literatura, como é que são desenvolvidas as suas atividades em sala de aula, além da eletiva, para que a gramática não seja assaltada, para que não façam, né, assim, a desconstrução daquilo de tão belo que vem, né, da poesia, para estimular a literatura, porque aquilo que você disse, nós somos, essa geração dos nossos filhos, eles nasceram com o celular na mão, né? É o instrumento que eles usam para poder estar conectado com o mundo e aprender, mas nem sempre a gente sabe e consegue acompanhar aquilo tudo que aprende, porque aprende em qualquer hora, em qualquer tempo, em qualquer lugar. Mas você, como professora de uma escola de tempo integral, né, que se preocupa com a formação integral, né, na arte, nas ciências, né, na formação solidária, como que é o seu trabalho também em sala de aula? Como que é estar como professora dessa ciência dentro da área de letras de português, literatura em sala de aula, numa escola de tempo integral? Para estar na sala de aula já é desafiador, né? Porque a gente concorda, como você mesmo falou, né, com as redes sociais, né, com o celular,
E às vezes, né, o celular, ele atrapalha um pouquinho, né, mas a gente também usa de forma positiva também, porque a gente ensina para eles que tudo que é colocado ali depende de quem colocou e de quem está vendo, né, porque tem de tudo. Tem muita coisa boa, tem coisa ruim, né, ali a seleção é da gente, então a gente já leva para pressionar para esse senso crítico de avaliar que esse aqui está contribuindo para mim, está me ajudando, está sendo bom, né? E no dia a dia da sala de aula, né, a gente faz quase que malabarismo para poder motivar, empolgar eles, para que eles possam também ler, né? É um desafio, né? Faz até, nós temos a sala de leitura, né? Que sempre tem alguma ação ali para poder ajudar os meninos também a gostarem de ler, a gente incentiva eles também nas salas do Pintuano. A gente tem um canto da leitura, né, onde a gente trabalha com essa, a leitura, põe para ler mesmo, né, e no dia a dia mesmo, né, a gente sempre tem os momentos de leitura, a leitura compartilhada, e sempre valorizando, colocando para eles que é importante eles serem leitores, né, competentes, saber ler, entender, né, tirar aquilo que é bom para eles, selecionar as informações. Então, assim, é desafiador, mas também, né, a gente consegue também bons resultados também. Né, a gente tem alunos, né, que melhoraram muito o seu desempenho na leitura com essas táticas meio que maquiada, né, que a gente também usa também, né, o celular, né, muitas das vezes. A gente mesmo na web, a gente tem o TikTok, né, que eles gostam muito, né, então a gente produz alguns conteúdos também para colocar lá, para poder eles acessarem. Inclusive tem alguns que eles interagem com a gente na web rádio pelo TikTok, lá também tem o link também, que eles podem estar ouvindo, pode acessar lá. E o Instagram, né, a gente sempre produz videozinhos engraçados também, a gente tem esse lado também de fazer coisas engraçadas para eles também participarem, né? E quando a gente coloca lá esse material, eles gostam muito de ver, né? Ver eles mesmos, a gente acompanha, porque a gente faz cobertura dos eventos que acontecem aqui na escola, né? E a gente sempre tenta colocar de forma bem agradável, né? Com a musiquinha que eles gostam, tudo, para poder mostrar para eles, né, que não é só o celular, as redes sociais, né? Que é o que a gente ensina na escola, a gente casa as duas coisas, a gente tenta sim, mas sempre ressaltando que a leitura mesmo de livro, né, essa leitura, né, formativa, ela é muito importante. Então a gente fica assim, nessa dança com eles, né? A gente traz ali um pouquinho da leitura mesmo teórica, mesmo o texto mesmo para eles lerem, né? E depois a gente traz nas redes sociais, a gente, né, ali, né, manipula ali para eles poderem, né, estar dosando, porque é da geração que, né, eles, é da geração da tecnologia. Não tem como também a gente falar, não tirar isso aqui da vida deles, porque é um erro muito grande, né? A gente tirar o celular deles e falar, não, agora não, você vai pegar o livro, vai ler. Não, a gente fica dosando isso dentro da sala de aula. Tanto é que às vezes, quando a gente trabalha alguma atividade ali, a parte de escrita, leitura, mesmo, a gente usa muito o Chromebook, né? A gente faz a leitura, a gente traz informações, produz aqui o nosso material. Agora inserir essa parte, nossa, ficou o quê, gente? Não, agora tá. Não, professor, tem esse joguinho aqui, às vezes dá um jeitinho assim, sabe? Não, então tá, 2 minutinhos esse joguinho aqui, né? Claro que a gente avalia aqui que pode, que não pode na escola. Não, então tá, professora. Não, então eu vou fazer um estudo aqui, eu vou ouvir música e isso para eles é normal. A gente às vezes tem dificuldade de, às vezes, ouvir uma música e ler um livro, né? Ler um texto. Eles não têm essa dificuldade. Eles conseguem assistir televisão, jogar no celular, ouvir música, ainda saber o que os pais estão conversando, o que alguém está conversando para eles, conseguem fazer isso. E então, eu mesmo nas minhas aulas, eu sou tranquila nessa parte. Eu combino com eles, assim, tal dia a gente vai, quando é um texto mais complexo, iniciação científica, né? Porque a iniciação científica, ela, vamos ser sinceros, né? O processo dela de pesquisar, analisar, ela não é tão prazerosa. O prazeroso mesmo é o resultado, né? Quando a gente passa por daquele, chega de resultado, aquilo que é empolgante, mas o processo, às vezes, ele é um pouco desacostumado, né? E que tem que ler mais e tal. E aí, no dia que tem essa aula, que é a teoria, né? Que é a revisão da literatura, aí eu combino com eles, não, traz foninho. Traz foninho porque a gente vai ler, vai tirar as informações ali, mas você vai ouvir a música que você gosta.
Aí, só posso ver se eles falam, não, sim, na sua casa isso é permitido do senhor, porque a gente respeita muito essa questão da diversidade das famílias. Tem família que o filho está ouvindo funk, tudo bem. Tem família que não aceita. Aí falando, depende, o que o seu responsável orienta que você pode? Você pode isso aqui? Não, tudo bem, você está com fone, não está prejudicando ninguém, nem está ouvindo o que você está ouvindo, não, tudo bem. Mas a gente sempre fala para ele avaliar também, não, essa letra aqui, né, isso aqui também tá demais, isso aqui não tá legal, né, porque tem xingamento, tem preconceito, tem um monte de coisa, isso não é bom, então isso não faz mal para você, a gente orienta essa parte toda, mas deixa eles lá ouvindo a musiquinha com o fone conectado lá no Chromebook, eles lá e faz as melhores áreas que eu tenho é quando eles estão dessa forma, à vontade, assim, do jeitinho deles, sabe, ouvindo a musiquinha deles ali, né, e procurando as informações, e é interessante que sai direitinho, coisas boas. Fala, não, se ele está ouvindo música, ele não está conseguindo absorver e consegue. Essa geração é diferente. São as múltiplas inteligências, né? Múltiplas inteligências, a palavra certa. E é interessante, Alessandra, você falar e falar das múltiplas inteligências nesse sentido, da capacidade, né, de atenção que tem, né, a vários aspectos, né, olhar essa inteligência até difusa, né, de percepção difusa e de conseguir estar no mundo. Porque é esse mundo, né? Eu penso que a gente precisa mesmo estar atento ao que a professora Alessandra está falando, para a gente poder saber agir, né? E muitas vezes nós, como pais mesmo, às vezes até preocupados em estar atentos, a gente deixa de ouvi-los, né? Então, quando uma professora fala, uma professora que conhece, que fica mais tempo com os nossos filhos, tem essa capacidade, né, na escola de tempo integral, de conhecer mais essas outras habilidades mesmo, né? Quando a gente pensa, né, você diz, né, e só até bom, acho que é importante que vai ficar registrado, acabamos de sair da reunião ali, na escola CP Aplicação foi decidido, né, em função do uso não qualitativo, né, por parte, às vezes, de alguns alunos que saem da regra, algumas situações que podem gerar conflitos, e a escola está atenta nisso, né, do respeito das regras, de evitar os conflitos, né, de se preocupar com o estudante dentro para que eles possam se comunicar enquanto pessoas também, né, não só pelas redes sociais, às vezes está perto do colega e conversando em rede social, né. A escola se preocupou e retirou, né, de não fazer o uso do celular. Acho que eu, como mãe, eu acho isso importante, mas reconheço o papel do instrumento como um instrumento pedagógico importante que deve ser utilizado, mas de maneira filtrada mesmo, nas horas que devem ser, para poder estimular mesmo, porque é o tempo deles, né? Esse tempo é o tempo da sociedade rápida, né? Esse tempo que a gente não viveu, né? A gente não viveu porque a gente foi acompanhando o processo de transformação da tecnologia. Eles já nasceram com essa tecnologia, a tecnologia que já vai se evoluindo rapidamente, né? Então, estar atento a isso dentro de casa também, né? Às vezes a gente de perceber que às vezes o que eles estão aprendendo, o que eles estão ouvindo, e estimular. A leitura, né? Eu sou do tempo, eu sempre vou falando, sou analógica, eu preciso do livro, eu preciso do papel, né? Mas por quê? Porque é o meu tempo. E os nossos filhos não, a escola não, né? Acho que dentro das oportunidades, hoje os instrumentos que tem, né, a tecnologia que tem, da leitura do livro, do audiobook, né, para poder aprender, para poder assimilar as leituras, para fazer aquilo que falou, para fazer uma iniciação científica com prazer. Né? Então, esse estímulo à leitura, mesmo, né, com esse instrumento, ao invés de tirar o instrumento, mas mostrar as possibilidades de melhor aproveitar, acho que eu vejo mesmo como importante. Né? E também vejo como mãe, né, e como professora, vejo também a decisão da escola, eu percebi na fala dos pais aqui, a decisão da escola é importante, né? Porque você está na escola, você está o dia inteiro, você precisa também se relacionar, você precisa olhar no outro, né? As redes sociais, as escritas, elas são às vezes vazias, porque não tem ponto e vírgula, né? Não tem tom de voz, e às vezes criam-se conflitos desnecessários, não é isso? Então, nós já estamos quase chegando ao final, né? Só rapidinho, né?
caminhamos para o final, assim, já mais próximo, nós temos mais músicas ainda. Mas antes de terminar, volto a dizer, né, a gente vai assim, a gente sabe que quem vai ouvir vai compreender que é o primeiro dia, nós estamos acertando. E eu não agradeci, primeiro agradecer a Aline, né, que também foi qual que é a sua função hoje? Você é professora? Só que eu estou atuando no pátio agora. Então, ele está coordenadora de pátio, né? Muito obrigada, Aline, tirou você lá do seu espaço de estar aqui contribuindo com a professora também, né, Alessandra. Então, está aqui conosco no trabalho técnico aqui, né? Que nome que a gente dá, Alessandra? Operadora de áudio. Operadora de áudio. Né? Agradecer a Cássio e o Gleiber que estão aparecendo ali no chat, agradecer a minha família lá em Uberlândia, Minas Gerais, né? Que está ouvindo, está apoiando, porque é uma forma que minha irmã é professora, pedagoga também, por sinal, você chama Flávia, abraço Flávia, e desempenha um trabalho espetacular, né? Não é porque, aliás, é porque a minha irmã eu conheço, né? Desempenha um trabalho espetacular na formação da educação infantil das crianças. Enfim, e é uma forma também da gente compartilhar, né? O esposo que está ouvindo o trabalho também. Então, assim, esse movimento, né? Esse movimento de rede, né? É importante para a gente socializar essa escola que tem feito um excelente trabalho, para servir de modelo, né? Para incentivar outros professores, que é possível, né? A gente sabe, volta a falar, a gente sabe dos problemas das escolas. É de norte a sul, leste a oeste, é no mundo todo, né? Vira e mexe a gente fica sabendo. Mas o fato de existir, isso só nos dá força para falar assim, então nós podemos superar, nós podemos usar isso como estratégia de processo educativo mesmo, né? De saber, eu fico feliz de ver os professores que os meus filhos têm aqui na escola. Né? O empenho que fazem, o desdobramento que dão, né? Para poder dar vida, que é aquilo que você disse, Alessandra, dar vida e qualidade a essa escola pública. Né? Então, se há resultados, é coletivo, sim, é claro, mas há um espinho dorsal que é principal. Né? Que é toda a gestão da escola, que são os professores, né? E que vai desde a direção, professores, assistente de pátio, servidores lá da merenda, que cuidam com carinho também, os que cuidam com carinho da limpeza. Né? É essa pessoa que faz a educação, são essas pessoas, na verdade, que fazem a educação dentro da escola. Né? Que fazem o processo de ensino ter significado, né? Que fazem os nossos filhos saírem melhores do que eles entraram. Né? E nós vamos superar esses desafios todos os dias. E o que nós vamos fazer assim, Alessandra? Eu vou passar os agradecimentos. Eu também quero agradecer muito, né, por esse momento, poder falar dessa escola que eu gosto muito, que eu acredito, né, agradecer a você, professor Paulo, muito obrigada, Aline, obrigada à escola, né, por acreditar, né, também, que apoia também, né, incentiva, né, nós professores, né, então, e a todos os nossos ouvintes, muito obrigada. Então, música para encerrar? E quinta-feira, de novo, no mesmo horário, 10h30 da manhã, às 11 horas, programa Socializando, né? Um programa para democratizar o saber na escola pública, você pedir aplicação. Pacato Cidadão, Skank.